É sempre bom nós pensarmos em filosofia ou filosoficamente, porque é um processo único. Vocês vão me falar, puxa, mas um processo único, em que sentido? Há tantos processos de evolver do pensamento. Sim, existem processos, assim, mais técnicos. Existem processos outros que condizem com a realidade mais próxima do mundo. Existem outros que falam de teorias que enaltecem questões de cunho, claro, filosófico, mas não atenuam a importância do que importa seja dito. O que eu quero dizer com isso? Existem certas questões no dia a dia, na vida do homem, no mundo, que merecem ser exaltadas e que são desprezadas, descartadas, em função de coisas que não existem. Vocês vão me falar, Cid, você está prolixo, o que não existe? Não existe o que não é. Ah, tá legal, e o que não é? Não é o que deixa de ser. Porque se deixa de ser, é porque não é. Não era. Se sempre foi, sempre será. O que importa no nosso mundo? Aquilo que é ou aquilo que não foi? O que eu quero dizer com isso? Existem realidades que deixam de ser porque são fortuitas. O que são fortuitas? Passam. São evanescentes. Deixam de existir. Deixam, portanto, de ser importantes porque não existem mais. Essas coisas evanescentes, a própria palavra diz. Coisas. É o mundo do vir a ser. Heráclito já exaltava como sendo mudança, transitoriedade, já exaltando ele como físico a realidade do movimento. Tudo devém. Deixa de ser? Sim e não. As formas se dissipam, mas neste vir a ser, sempre novas formas substituem as anteriores. Efetivamente, tudo devém. Vem a ser em um momento novo. Isso com relação à matéria, o mundo, o universo, os astros, as estrelas infinitas. E a alegria moral? Pensamento difícil. Alegria moral é algo fortuito? Talvez sim, talvez não. É fortuito se ela se dirige ou se refere a uma alegria fácil, instâncias passageiras, que não condizem com a realidade real. Olha só a redundância, realidade real. O que é isso? Questões que condizem com a nossa realidade, sim, mais interna, mais autêntica nesse sentido que é real. Então, realidade real seria o real que eu vivo em mim, tomando como realidade o que eu vivo. Efetivamente, o meu viver há de plasmar luzes sobre a minha interioridade, portanto, real, ou sobre o que devém e deixa de ser. Importa considerar essas questões no dia a dia, porque parece-nos que a gente vive um mundo de transitoriedade.
Aliás, os filósofos falam isso, exaltam isso hoje, na sua maioria materialista. Hoje fala-se da liquidez. Tudo flui, flui. É um movimento de ágatos, tudo flui, corre o rio. E deixa de ser. Evoluiu-se. Não é mais. E daí? Será que isso satisfaz não o ego, mas a minha interioridade? Será que eu me ilumino a partir de coisas ou questões evanescentes que não dizem respeito à minha realidade? Sim, agora uma vivência, mas uma vivência do ser que é, em oposição àquele que não é que falamos aqui. Este ser que é uma temática profunda, também espírita, espiritualista, parmenítica, este ser que é, não se esvanece, não deixa de ser. Por quê? Porque ele é real. Então, eu sou o ser real. Eu sou essente, no sentido que já existimos, conhecemos, essente, essência, inteligência, vida íntima, vida da alma, que não se evolui jamais, não deixa de ser. Efetivamente, o devir, aqui no caso, consistiria no trasladar, no superar, no vivenciar de forma crescente, progressiva, como nos ensina a doutrina, mas um trasladar altivo, em que nos dirigimos ao ser fonte, o ser altaneiro, ao qual Jesus referia-se como Pai do céu. Claro, numa linguagem metafórica, mas muito real. Real porque é o que ele vivia e vive. Então, essa seria a realidade real que Jesus nos ensinou, veio para nos transmitir como a dizer para a humanidade: acordem, acordem. O ser real é o ser que é. E naquela época de guerras, de conflitos, contundentes, as discórdias, em meio a toda aquela dogmática, né? Aí eu pergunto a vocês, será que hoje a gente poderia falar de dogmas existencialistas? O que é isso? Dogmas. Princípios. Quando se fala em filosofia, filosoficamente falando, dogmas são princípios mais racionais e não de fé. Se nós dizemos, portanto, que a matéria não é porque deixa de ser, isso não é lógica? Isso é lógica pura. Se nós dissermos que o ser real, a realidade real que Jesus vivia e vive hoje, é o ser que é. E, portanto, nunca deixa de ser. E, portanto, altaneiro. E se real, é o regente do universo, da vida, dos seres, da natureza. E, portanto, não evanece, mas é gerador. Por ele ser gerador, ele é uma continuidade perene. Como diz Kardec na Gênese, o real é contínuo. Ele fala de uma lei da continuidade, que se refere, na teoria dos espíritos, a esse princípio da continuidade, que é um princípio de Deus, que é um princípio divino na alma, no mundo, no universo. Princípio em espírito, que é e que não deixa de ser. Então, essa temática é fundamental para aqueles que buscam, assim,
uma realidade, claro, espiritual, espiritualizada, ou, aonde eu quero chegar, fundamentos espiritualistas. O fundamento espiritualista é uma questão de lógica, raciocínio. Aliás, a doutrina, os espíritos nos ensinam isso. A força doutrinária está na lógica dos seus princípios, além do alcance moral. E eu pergunto a vocês, o raciocínio, o que é, deixa de ser. Se deixa de ser, não é. Isso é lógica pura. O que é sempre, deixa de ser. Ou, perdão, o que é sempre, não deixa de ser. Portanto, nossa, parecem raciocínios confusos. Mas aonde eu quero chegar? O ser real, tal qual vivenciava Jesus, não se nega, não se esvai, não deixa de ser. Esse que importa ser exaltado na humanidade, no homem, em cada um de nós. E nós negamos. Os materialistas, sobretudo. O que importa é o mundo das coisas. É a liquidez, é o que flui, é o que deixa de ser. É o aqui e agora, ótimo. E depois? Não é? Não é. Mas se não é, porque também não for. Se não for, como é que passou a existir? Algo pode começar a existir do nada? O nada produz? Como é que o nada produz algo? Como é que o ser pode vir do não ser? Ou do nada? Existem concepções dessa realidade do não ser, que importa sejam assim, bem pautadas, mas assim, de um modo geral, há de se conceber que daquilo que não é, nada surge. E hoje contempla-se essa realidade nadificante. Viemos do nada, voltamos para o pó, ou seja, não somos. Nossa, redundante até o que eu estou falando, né? Não sou, deixo de ser. Então eu não era, não vou ser. A existência. Me perdoe o termo se contundente. Fala-se de angústia. Que angústia é essa? De uma concepção negativa da vida. De uma concepção errônea. De uma realidade nadificante que frustra, diminui o ser humano. Tira o caráter essente da natureza humana, que é o ser real e que vive. Não é uma concepção doutrinária, uma questão abstrata, metafísica, para quem fala metafísica. Não. É a realidade real. Além de ser a realidade real, Jesus é a realeza real. É assim que se refere a mãe. Jesus, Maria, a família real. Real porque vive o real. Realeza porque transcende, digamos assim, o que é distinto, inócuo, efêmero. Por quê? Porque rege. A realeza é aquele que rege. E Jesus é o ser regente. Foi e será para todo sempre. Pois conforme ele mesmo afirmou nas suas palavras, eu sou o Pai e o Pai vive em mim. Guardemos, busquemos como Jesus nos ensinou. Muita paz.